Números capítulo 4. Caio, Números é um livro que as pessoas leem pouco. Brevíssima introdução que eu vou fazer. Números capítulo 4. Diz assim: Coatitas, na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias, contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a ala e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul, os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois, o candelabro usado para iluminação e as suas candeias, as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros, utensílios numa cobertura de couro, e colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de couro, estenderão um pano azul e o cobrirão de couro. Sobre o altar de ouro, estenderão um pano azul e o cobrirão de couro. E colocarão as suas varas no lugar. Tá bom. O objetivo não é você decorar para aqui. Gente, eu li só um pedacinho de uma porção do capítulo 4 de um livro de Números. Deus é um Deus organizado, não é? Deus que sabe cada detalhe de onde Ele quer. O templo do Senhor, ele refletia uma realidade espiritual que veio a ser nascer. Hoje eu quero falar sobre organização. Nós estamos num tempo, eu não sei se você percebeu, e nós estamos vivendo uma outra realidade. Um vento da parte de Deus. Isso é um bom sinal. Sabe o que é um bom sinal? E quando a gente está num tempo novo, isso demanda organização. Cada coisa no seu lugar. Para que haja eficácia, para que as coisas fluam, para que as coisas... Tem algo errado no fundamento, algo que se construiu precisa ser derrubado para construir de novo. Deus é um Deus organizado. Novo. E se você não percebeu esse tempo, eu quero começar por aí, eu preciso que você olhe para a sua vida. Tem uma coisa que insere a gente num tempo novo. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E é importante a gente entender isso, que existe um espírito. Não, já me arrependi, já me converti, estou na igreja agora e está tudo bem, mas não. O processo de organização de Deus na nossa vida só vai acabar ir limpando e nos mostrando no decorrer da vida que existem pecados que ainda precisam ser confessados e abandonados. Ninguém está vendo isso não, deixa isso daí. Organização às vezes faz barulho, exposição da curso superior no meio da vida. Vê se isso é hora de um tempo novo, Paulo. Existem coisas no natural que a gente está enxergando. Deus está dando tempo, Márcia, da gente reorganizar as coisas. Passou um vento, tirou as coisas do lugar. E eu estou aqui para dizer algo que eu creio que o Espírito Santo está pedindo para eu dizer para a igreja. Está na hora de se organizar. Eu criei todas as coisas, diz o Senhor, para um propósito, com um fim proveitoso. Isso começa com você, que é o meu templo hoje. Começa conosco. Nós precisamos ter a coragem de olhar para a nossa vida e para a vida da nossa família e colocar em ordem algo que a gente sabe que precisa ser colocado.
Está na hora da gente fazer isso. Eu penso que agora nós vamos orar por isso. Há sobre a nossa cabeça uma unção, uma capacitação da parte de Deus para que possamos colocar coisas em ordem. Sabe, lá em casa a gente mudou agora. A gente mudou de casa. Em breve eu espero que todos aqui conheçam a minha casa. E num tempo de mudança a gente percebe que algumas coisas são acrescentadas, mas outras também são tiradas. Existe um desconforto nisso, tá, vovô Paulo? Porque a gente às vezes é apegado com algumas coisas. Lá em casa eu sou mais apegado do que a Aline. Não sei porque a Aline gosta de pegar as minhas coisas e dizer, você não precisa mais disso. Deixa que eu decido que eu não preciso. As mulheres não fazem isso com os homens. Mas o fato é que às vezes a gente precisa se desapegar de coisas. Mudar hábitos. Mudar, por exemplo, amizades. Deixar de frequentar alguns lugares. Às vezes a gente precisa de alguém do nosso lado nos ajudando com isso. Mas às vezes é algo dentro de nós. E às vezes a gente precisa de fé, dar um passo em direção a algo que nós não damos conta de fazer sozinho. Nós precisamos de Deus. E se eu estiver correto, e eu creio que o Espírito Santo está soprando isso sobre a minha vida e a sua vida, o Senhor está disponível para te ajudar nesse tempo de mudança, de reorganização. Isso me traz uma alegria. É tempo de organização, gente. Nós estamos em tempo de organização aqui, né? E graças a Deus por isso. E eu não sei se vocês perceberam aqui, Deus chamou os coatitas para cuidar da tenda do encontro, do lugar onde ele iria habitar. Nós vamos precisar de gente para cuidar desse lugar aqui. Por exemplo, vai ser bom se a gente tiver uma faxineira, um faxineiro para vir daqui durante a semana para organizar. Não é? Toninho falou um negócio super importante. Então, né? E isso às vezes é desconfortável. Porque a gente quer chegar aqui e quer que o banheiro esteja limpo. Mas quem quer ser o coatita? Não, vamos fazer o seguinte, vamos pagar o coatita. Mas escravos da orelha furada. Nós fazemos isso tudo voluntariamente. É por isso que a gente não chega aqui na frente, fica, gente, olha, eu estou precisando, levanta a mão aí, quem é servo do Senhor, você acha com um coração voluntário. Por que nós não chegamos aqui todo domingo e falamos de dízimos e ofertas? Porque ou você entende que tudo é de Deus, e Deus está te entregando algo para que você compartilhe, ou então você nunca vai entregar para o Senhor com alegria. Vai ser sempre imposto, obrigação. Sabe por que Deus criou o sábado? Deus criou o sábado para nós que somos livres, para a gente poder descansar. Porque escravo não descansa. Ou o escravo pode virar para o seu senhor e falar assim, cara, é o seguinte, trabalhei 6 dias, hoje eu vou descansar, viu? Você que manda, inclusive eu sei que você pode tirar minha vida, mas hoje quem manda sou eu, vou descansar. Gente, não tem isso. O Senhor organizou até a nossa semana para que a gente tenha um descanso. Eu fico pensando, hoje como Dia dos Pais, o que seria dos filhos sem os pais? Andarem. A gente vai à frente, né? E existe uma grande tendência, por isso, Vivaldo, que nós temos que organizar a nossa vida para andar com o Senhor. Porque os nossos filhos estão observando, estão vindo atrás da gente. Às vezes a gente não quer, Marcelo, preguiça, quer ver o jogo do Vasco, que jogão ontem. Bom, mas a gente precisa se organizar para ter tempo com Deus. A gente precisa se organizar para ter tempo com a família. Organização faz parte da vida cristã. Houve um novo tempo
na vida do povo hebreu judeu. Houve um tempo onde um vento para sempre. O Espírito Santo desceu e capacitou a igreja de uma vez por todas e de forma suficiente para que ela chegasse até hoje, domingo, dia 11 de agosto, de pé. Deus deu uma provisão suficiente, novidade de vida. Produza essa organização dentro de mim e dentro de você. Mude o nosso exterior, as coisas à nossa volta. E tudo isso prepare a volta do Senhor Jesus. A provisão de Deus é uma mudança radical em todas as coisas. Mas precisou de organização. Abra sua Bíblia em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Para um tipo de tarefa e outras pessoas para outro tipo de tarefa. Por quê? Isso começou porque eles viram que começou a crescer o povo. Uma família desorganizada é um problema, vai gerar desgaste. O do pai, por exemplo, hoje, é uma figura que está sendo desgastada. Algumas pessoas aí têm dito que uma família não precisa de que foram sendo modificadas. Os nossos filhos, Annelise e Isabelle, talvez vão ver isso de forma mais clara. Como seria a vida sem Deus? Você acha mesmo que dá para ter uma vida organizada sem Deus? Não dá. Vezes. Gente, quando eu casei com a Aline, a minha vida não estava organizada. Mas a Aline olhou para Deus, para o meu temor a Deus, e falou: mas dá para organizar. Com Deus dá para organizar. Quando a gente olha para uma vida de alguém com Deus, aí a gente sabe que tem jeito de organizar. O Senhor, Ele tem interesse em botar ordem na nossa vida. Vou dar aqui um exemplo. Gente, vida financeira desorganizada dá problema. Só que Deus tem interesse em que sejamos 150 Vivaldos aqui. Que Vivaldo é um cara organizado financeiramente. E louvado seja Deus por isso. Essa é uma característica de Deus na sua vida. E a família do Vivaldo colhe os frutos disso. Mas sabe qual é o problema? Organização às vezes significa ouvir não. E, gente, fala a verdade, ouvir não de Deus não é legal. Porque a gente bota o nosso coração, o nosso desejo lá na frente e Deus fala não. Ou então, agora não, quer nos entregar. Essa organização, às vezes, significa se fechar. Estava falando de área financeira. Gente, quando a gente organiza a vida financeira, isso prepara uma base para uma série de coisas. E não existe vida financeira organizada sem entender. E aí, às vezes, a gente vai precisar pedir, Mônica, ajuda para Deus a nossa vida financeira. Mas é assim, para pedir eu estou pronto, para dar eu não estou. Se você quer colocar Deus na sua vida financeira, cogite entender que Deus talvez esteja contando com aquilo que Ele está te confiando. Às vezes a expressão do Deus vivo para aquelas pessoas. Isso está todo dia na mesa, Paulo. Porque tem uma fundação que se preocupa com isso. Mas já pensou se elas crianças hoje? Deus se materializa através da nossa vida financeira.
tudo estando no lugar, ele pode fazer crescer. Porque quando está desorganizado, a gente está lá em cima, ele tem que derrubar tudo de novo para a gente reorganizar. Por exemplo, na nossa vida emocional também. Às vezes a gente fica apegado a um passado. Isso nos impede de viver o que deu que estão ali. Eita, comecei, agora vou ter que falar. Não vou falar, não vou falar. Esses meninos têm que tomar muito cuidado no dia que eles vão começar a namorar. Porque se começar errado, terminar bem, na hora certa. Porque depois, não era aquela moça que eles escolheram. E ó, são dois jovens mancebos lindos, vão poder escolher. Aí não deu certo com a primeira. Aí Deus manda a mulher certa, mas ele fica lembrando da outra. Fica comparando com a outra. Fica lembrando e não consegue viver esse momento. Organização emocional, não entregar o nosso coração. Nós precisamos entender muito bem as guerras que nós queremos enfrentar e quais aquelas que nós temos que lançar a mão. Deus está querendo organizar isso na nossa vida, gente. É aquilo que Deus colocou no nosso dia hoje. Experimente isso. Coisas eternas. Espiritual. Gente, vida espiritual precisa de espiritual. Pensa num bem precioso hoje, Celso, tempo. Nós precisamos separar tempo para a nossa vida com Deus. Para conhecer a Bíblia, para ler a Bíblia, para estudar. Nós precisamos ter tempo para ter conversas sem a pressão do tempo, conversas de qualidade com Deus. Nós precisamos disso. Gente, a gente precisa desacelerar para ter tempo com Deus. Porque quando a vida espiritual está organizada, isso ajuda a vida emocional, e isso ajuda a vida material. Quando isso daqui está organizado, está vivo, está funcionando, você organiza as outras áreas. E nós estamos no tempo propício para isso. Até para você ter uma vida espiritual organizada, Soraya, a gente precisa do Senhor. E eu quero ler aqui um exemplo de uma pessoa que foi fazer as coisas para o Senhor. Mas ele era doido, maluco de pedra. Deus mandou ele fazer algo, ele foi fazer algo do jeito dele. E isso mudou o curso da história do povo. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Outro livro que a gente abre pouco na Bíblia, capítulo 1. Eu comecei no culto anterior, sugestões para filhos, nomes dos seus filhos. Hoje eu vou continuar, hein? Oséias capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 2. Vou deixar todo mundo achar Oséias, capítulo 1, versículo 2. Não tem pressa. E filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por se afastar-se do Senhor, e lhe deu um filho. Então o Senhor disse, do filho de Israel, porque logo e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Esse doido que eu falei era um cara chamado Jeú. E a história dele você pode ler lá no segundo. Resolveu fazer uma organização no reino de Israel. O reino de Israel estava desorganizado, porque lá eles estavam adorando outros deuses, um tal de Baal, outras coisas lá. Deus falou, quer saber, está na hora de eu dar uma organizada disso. Eliseu, vai lá e chama um dos seus meninos e manda ele conversar com Jeú. Diga para Jeú, já sabia quem era Jeú, revelado por Deus, né? E virou para o moço dele e falou, é o seguinte, você vai lá em Jeú
Você vai levar um óleo, você vai ungir. E o moço deve ter ficado assim, rapaz, que história é essa? Gente, naquela época, ser moço de um profeta era altamente... E aí ele foi lá e fez conforme o profeta Eliseu tinha dito. E aí ele disse para Jeú, olha, o seu papel... Só que Jeú era louco. Desorganizado, não tinha limites. Por isso, lá no livro de Oséias, o profeta Oséias, Deus está dizendo o seguinte, olha, o que eu mandei fazer, de forma desorganizada, fez um caos tão grande que eu vou ter que derrubar Israel. Eu mandei ele fazer uma coisa, e o que Jeú fez de errado? Era para ele ter ido lá e limpado e organizado as coisas. Mas ele saiu matando todo mundo. Ele fez uma carnificina, ele fez algo horrível. Gente, Deus vai colocar limites na nossa vida. Deus quer organizar a nossa vida. Em nome de Deus, a gente não pode fazer qualquer coisa. Em nome de Deus, a gente não pode falar qualquer coisa. Primeiro, Deus precisa nos governar. Porque a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. A Bíblia diz que todas as coisas não são listas. Todas as coisas não são listas, mas nem todas nos convêm. O Senhor quer organizar a nossa vida para que façamos a vontade dEle, e isso envolve colocar limites, estacas de proteção, muros de contenção, para que depois Ele não tenha que vir reorganizar o que Ele mandou organizar. Quebrar o que Ele mandou quebrar. Essa palavra do profeta Oséias é o que no mundo real se chama de compensação, pastor Walter, para o povo que conquistava, pegar os despojos, as riquezas do povo conquistado. Isso envolvia inclusive mulheres, filhos, animais, ouro, certo? Compensação de guerra. Mais recentemente, vocês sabiam que, por exemplo, Hong Kong é uma ilha. Hong Kong foi dada para o Império Britânico como uma compensação de guerra chamada Guerra do Ópio. É uma longa história, mas o ópio começou a ser produzido na China nos anos 700 depois de Cristo. O Império Britânico descobriu isso, que o ópio era bom para fazer. E no ano de 1800 e pouco, os chineses falaram, vem cá, nós produzimos isso aqui dentro e nós vamos dar tudo para a Inglaterra, britânico para a China. Eles deram Hong Kong como moeda de pagamento. Hong Kong ficou sendo do Império Britânico até uns anos atrás. Nós não vamos precisar de compensação. Mas se precisar, Deus vai tirar algo de nós para compensar uma desorganização, uma guerra, um conflito. Quando você, meu irmão, tem uma vida financeira desorganizada, vocês estão entendendo? Às vezes, se você está com a vida muito acelerada, Deus pode permitir que você, por exemplo, precise de passar por um valezinho para você desacelerar, para você buscar mais Ele. Deus não trabalha com doença, Deus trabalha com cura. Mas Deus aproveita até a doença para um propósito útil. Às vezes, e não precisa chegar nesse ponto. O sujeito está passando uma fase difícil, mas não precisava ser assim, se você já fosse organizado no seu relacionamento com Ele. Casa. Mas há sobre você uma unção de organização, de botar as coisas no lugar. O Senhor quer construir algo novo sobre a sua vida. Faça um compromisso com isso. Faça um compromisso com a sua vida espiritual. Faça um compromisso com a sua vida emocional. Faça um compromisso com a sua vida material. Quando eu falo de vida material, não é só dinheiro, estou falando de saúde também. Talvez você vai ter que dizer não para algumas coisas, reorganizar algumas coisas.
Você vai ter que preparar a casa para algo novo. Posso dizer para vocês, nós estamos num tempo novo. Cada um está experimentando. Se você não enxergar algo novo, e a capacitação de Deus e toda a provisão que você precisa para esse interesse de botar essas coisas em ordem na nossa vida. Para que quando a nossa vida estiver exuberante, as pessoas olhem e falem, tem algo diferente na sua vida. Passou um vento na nossa vida e nós estamos sentados aqui agora. Nós estamos num tempo de organização nesse lugar. Eu não vou obrigar ninguém a vir ajudar nesse lugar. Mas muitas pessoas já vieram voluntariamente fazer isso. E eu tenho um coração grato por isso. Na obra do Senhor. Com certeza que cada palavra que nós... frutos às vezes de arrependimento, de reconfiguração, de recondução. Pode parecer no começo que dói um pouco. Você pode se sentir um pouco perdido. E é por isso que a Bíblia fala que nós podemos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para conduzir essas coisas esse tempo. Nós estamos às portas com a volta de Jesus. Deus está acelerando a organização das nossas vidas para esse tempo. Deus vai nos entregar pessoas para que ouçam o Evangelho, para que elas possam viver uma novidade de vida. Precisamos organizar nossa casa, nossa família, nossa vida para isso, para estarmos disponíveis para outras pessoas. Nós, povo escolhido por Deus para isso, Hadassah. Nós temos o privilégio de sermos o templo do Senhor que Ele está organizando, onde a presença dEle está querendo se manifestar. Começa em mim e em você. Esteja quebrantado para esse tempo de organização. Deus quer colocar as coisas em ordem. E Ele vai fazer isso para a glória dEle. Usufrua disso nesses dias. Usufrua desse diálogo com Deus, de olhar à sua volta. Deus não começa coisas descartáveis. Deus faz coisas eternas. A boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Talvez você vai se deparar, pastor Estherzinho, com uma voz dizendo, não vai dar certo. Quem é você? Quem você acha que você é? Você já errou uma vez, você vai errar de novo. E aí você vai reconhecer a voz do acusador, do mentiroso, do inimigo das nossas almas, que é um derrotado. Em nome de Jesus, eu não aceito mais essa vida financeira desorganizada, eu vou me organizar. Em nome de Jesus, eu não aceito mais ficar doente porque eu não cuido da minha saúde. Em nome de Jesus, a romper essa mentalidade de que nada novo pode acontecer ou vai acontecer. Porque o Senhor está fazendo algo novo. Ainda que isso dê trabalho, ainda que isso demande organização, e está tudo bem. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus para a nossa vida. Eu tenho convicção. Em janeiro, eu achei que era para os Estados Unidos. Achei mesmo. Mas não era. Ainda não foi. Não sei se será. Mas eu estou feliz de ver que soprou um vento. E muitas coisas estão mudando. Eu estou com aquela felicidade. Visão de fé, confiança, esperança, expectativa do que Deus está fazendo. Muito importante. E agora Deus colocou assim, diz as minhas filhas, glitter nele. Está brilhando agora. Deus falou assim, meu filho, lembre daquele versículo que eu te falei um dia. Eu posso todas as coisas e nenhum dos meus planos vai ser frustrado. Esse versículo está aqui. Ó. Vai acontecer. E esses planos não podem ser frustrados. Dinheiro pode frustrar.
Estou dizendo isso, gente, porque a gente liga muito planejamento a dinheiro. Conecte planejamento ao poder de Deus. Deus está soprando sobre a nossa vida. E Ele quer encontrar no seu coração, no meu coração, essa disponibilidade para organizar. Mas só se você achar que tem a ver contigo. Nós vamos nos arrepender do pecado da nossa saúde, do nosso coração e da nossa vida espiritual como Deus quer. Eu quero chamar você para um tempo de arrependimento agora. Vamos orar. Para que o Senhor entre com esse espírito de organização na nossa vida. E nos ajude a perceber o novo que Ele está fazendo na nossa vida. De uma vez por todas, eu profetizo, você não vai deixar isso passar por negligência. Orar agora? Talvez você queira afastar um pouco, orar só no secreto. Amém? Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Quero te agradecer, Deus. O Senhor quer construir algo novo na nossa vida, Deus. Às vezes, Senhor, a gente vive no automático e para reconhecer diante do Senhor como nós somos um povo desorganizado. Deus, me arrependendo desses pecados, da desorganização, da omissão, da infidelidade, Deus. Porque eu quero ser um bom discípulo aqui agora, Deus. Tomara que o Senhor ache um coração sincero e sensível diante do Senhor, Pai. Nós nisso, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, fala cada detalhe. Ajuda-nos a arrumar as nossas... Senhor, ao mesmo tempo, Pai, ajuda-nos a não fazer de qualquer jeito, de uma forma atabalhoada, Deus, desorganizada, de não ferir as pessoas ao nosso redor enquanto estamos organizando, buscando organização. Precisamos do Senhor para isso, Pai. Precisamos do Senhor para essa organização. Queremos ser um povo organizado, apto para acumuladores, Senhor. Nós queremos ser organizados e toda vez que tiver algo sobejando, são disponível para amar e ajudar o próximo, Deus. Deus, toda vez que o Senhor vive o grande amor com o qual o Senhor nos amou, Deus. Pai Santo, muito obrigado por esse tempo tão especial. Deus. Oro, Pai, para que o Senhor levante um povo organizado, goste, Deus, de ajustes, que esteja confortável com os limites do Senhor, para que o Senhor colha frutos a 100. Amém.